mora em condomínio? Acha fácil ou difícil conviver com os seus vizinhos e seguir as regras para uma boa harmonia? Hoje, na volta do Conexão OAB na TV Câmara Botucatu, a gente vai tirar algumas dúvidas sobre a vida em condomínio com o advogado Júlio Carvalho, que é especialista no tema. Muito bem-vindo, Júlio. Carol, muito obrigado, viu, pelo convite. Como eu falei para você antes da gente começar a entrevista, eu assisto todos os programas, né? Muitos amigos meus passaram por aqui e eu assisto sempre, tá? Então é uma honra, é um prazer poder estar participando aqui com você, tá? Voltar para essa casa aqui, né? E vamos lá, o que eu puder fazer para ajudar, né? É uma coisa muito importante, né? Esse termo de cooperação feito pela OAB e pela Câmara Municipal é muito importante para a população, porque abordam assuntos muito relevantes, assuntos muito importantes para o dia a dia aí da população. Trazer um esclarecimento, né? É isso aí. Então vamos falar, do direito condominial o tema de hoje. Então existe um ramo aí jurídico para tratar dos perrengues da vida de condomínio, é isso mesmo? É verdade, isso aí. Quando a gente fala em condomínio, o condomínio são várias pessoas que pensam diferente, sendo proprietárias, donas daquela coisa, condomínio. Entendeu? Então o direito de condomínio, o direito condominial, ele vem para regulamentar esse tipo como que eu posso dizer? Algum conflito, alguma coisa, vem o direito de condomínio para poder resolver isso aí. E existem algumas leis que normatizem esses deveres e direitos de condômino? É assim, Carol. A gente tem um farol que a gente fala, que é o Código Civil. No Código Civil tem mais de 25 artigos que falam sobre o condomínio, que falam sobre esse tema. Então, a gente tem também a convenção e o regimento interno, que a gente vai explicar isso no decorrer da entrevista, mas o nosso farol é o Código Civil. Lá fala tudo, fala das competências do síndico, fala o que pode ser feito, o que não pode, entendeu? Então a gente segue sempre o Código Civil. E foi bom você citar essas convenções e regulamentos internos. Você pode explicar o que eles são, o que são esses documentos e que peso eles têm se a gente comparar com uma lei, por exemplo? É assim, todo condomínio, quando a incorporadora faz o condomínio, ela constrói os prédios, quando eles vão registrar no cartório, eles têm que registrar também a convenção do condomínio. A convenção são leis que o condomínio vai começar a ter a partir do momento que a entrega desse condomínio, tá certo? Então essa convenção é registrada em cartório, tá certo? Antes da eleição do síndico. Por quê? Porque é nessa convenção que vai falar como vai ser a eleição do síndico, entendeu? Então essa é a convenção. A partir daí o condomínio começa a existir e a gente começa a fazer o segundo documento, que é o regimento interno. É amplo. Quando a gente fala em convenção, é uma coisa mais, como que faz uma assembleia, as garagens das pessoas, numerados, é uma coisa mais ampla. O regimento interno é o dia a dia das pessoas, dos condôminos, né? Pode fazer mudança? Como que é isso? Como que é aquilo? Tá? Então, os dois têm que andar mais ou menos juntos, tá? A gente faz o regimento interno depois da convenção. Hoje, nos condomínios mais modernos, eles já estão fazendo a convenção junto com o regimento interno, para daí ficar mais fechado entre eles, né? E os condôminos sempre têm voz nessas discussões, vamos dizer. Assim, você está falando em assembleia, né? Ou você está falando para fazer esse regimento interno? Nas assembleias. Sim, tudo que é de condomínio, tudo que é referente a condomínio, tirando a convenção que já vem da construtora, certo. tudo que é feito no condomínio, a gente tem que ser feito pelos condôminos. Os condôminos que falam, tem que ser feito desse jeito, aquilo e tal. E juridicamente falando, o que a gente pode considerar um condomínio? É só prédio? O conjunto de casa também vale? Não, assim, olha, o condomínio, a gente tem aqui em Botucatu aqui um condomínio de casas, se eu não me engano, acho que é o Leville, né? Fica lá no Jardim Tropical, né? Não é só prédios, né? Também tem casas também, né? De condomínios. Certo. E não importa, e também é bom explicar, todo mundo que mora, não precisa ser proprietário. O inquilino, por exemplo, segue as regras, exatamente, né? Tem que seguir as regras, exatamente. Uma coisa muito importante, que também tem uma discussão na justiça, você tem vários posicionamentos, várias jurisprudências falando o que pode e o que não pode. Existe, quando a gente fala em condomínio, a gente
sobre direito a voto do proprietário, sabe? Desculpa, do inquilino. Certo. Quem tem direito a voto em condomínio é proprietário. Inquilino não pode votar em tese, tá certo? Tem algumas jurisprudências que falam que pode e tal, mas em tese não pode. Inquilino não tem direito a voto. Normalmente, o que acontece? O inquilino, quando ele quer votar em algum assunto importante desse condomínio e ele aluga do proprietário o imóvel, ele pede a procuração, uma procuração específica para poder fazer a votação, para poder participar dessa votação, entendeu? Então, todo mundo, mesmo se for inquilino, pode participar, mediante uma procuração específica para poder resolver isso, tá certo? Certo. É isso. E a gente falou de condômino, falou de inquilino, proprietário, outra figura bastante comum nos condomínios é o síndico. Isso. Então, qual é o papel do síndico? Nossa, o que ele pode fazer, né? O síndico é uma figura muito importante no condomínio, né? Ele é tão importante que o Código Civil, no artigo 1348, fala quais são as competências do síndico, o que o síndico é obrigado a fazer, quais são os deveres do síndico. E eu posso dar alguns exemplos do que um síndico tem que fazer obrigatoriamente. Ele tem que cobrar condomínio. Ele representa o condomínio de forma ativa e passivamente. E mais uma, ele é obrigado a fazer seguro do condomínio. Lá no artigo 1348, se você pegar os incisos, são vários. Então, o próprio Código Civil regulamenta o que o síndico tem que fazer. Olha o tamanho da figura do síndico, né? Ele é responsável, né? Tá certo que ele tem seguro, tem um monte de coisa, mas o síndico é a peça mais importante do condomínio. Ele que vai representar os condôminos, é ele que é o representante de todo mundo, né? Certo. E você que tem experiência na área, você pode compartilhar com a gente quais são os conflitos mais comuns que ocorrem relacionados ao direito condominial? Assembleia, quando você vai fazer assembleia, todo mundo tem aquele, nossa, eu não vou em assembleia, porque, só ficam falando assunto que... Assembleia é muito importante para quem mora em condomínio. É lá que você vai decidir o futuro de onde você mora, certo? Às vezes é maçante uma assembleia, sim, mas é muito importante parecer, tá? Normalmente, assim, o que acontece muito como são pessoas diferentes, exatamente, Carol, como são pessoas diferentes morando no mesmo lugar com o mesmo objetivo, então tem ideias diferentes. Então sempre em assembleia, isso é em todas as assembleias, sempre tem alguém falando alguma coisa que é contrária a outra e assim vai tocando a vida do condomínio. Muito importante é que na assembleia, dependendo da pauta, é lógico, né? Mas a maioria vence, entendeu? Então mesmo com os conflitos, tem a votação. E a gente vai fazer o que a maioria nessa assembleia vai votar. Então a gente pode considerar que a maioria dos conflitos ainda são resolvidos amigavelmente ou tem coisa que chega à justiça? Carol, eu já vi casos, tá? Tudo quando você fala em impugnação de alguma ata de condomínio, ela não existe administrativo. Tudo é judicial. Então você não consegue resolver isso administrativamente, negociando. Se você tiver algum conflito de alguma ata de condomínio, alguma assembleia que foi convocada de forma errada e você quiser impugnar isso aí, tem que ser judicial. Não existe administrativo para fazer impugnação de ata de condomínio, né? Os problemas mais corriqueiros, assim, de condomínio, é quando mexe com o bolso da pessoa. Então, quando você vai aumentar o valor do condomínio, é onde você tem mais divergência, né? Porque às vezes as pessoas não estão esperando esse acréscimo, né? E às vezes é necessário aumentar o valor do condomínio para a gente poder ter uma vida financeira saudável, né? Certo. Agora, aproveitando que a gente entrou nesse tema dos conflitos, eu separei algumas dúvidas que são frequentes na internet e que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui para a gente poder detalhar um pouco mais. Então, começando com a inadimplência. Se você puder esclarecer alguns mitos e verdades sobre o assunto. Por exemplo, inadimplente pode ser despejado? Pode ter o nome divulgado? Como que funcionam as multas? Certo. É assim, despejo é um pouquinho diferente. Vamos lá. Eu sou proprietário de um apartamento, certo? E eu vou lá, alugo para o meu inquilino, para aquela pessoa. Se aquela pessoa não me pagar, eu posso, proprietário, entrar com despejo dessa pessoa, por falta de pagamento, tá certo? Okay. O que acontece com os proprietários, Carol, é o seguinte. Então vamos lá, eu sou proprietário do meu apartamento no condomínio
e eu não pago as taxas condominiais, tá certo? Eu sou inadimplente no condomínio. O condomínio pode entrar com uma ação de execução e penhorar o meu imóvel, tá certo? O lar é impenhorável, salvo em condomínio. Em condomínio, o interesse do público é maior do que o do individual. Ou seja, o interesse dos maiores, de todos, é maior do que o individual. São consequências graves. Exatamente. E como que você perde um apartamento desse? Esse apartamento vai para leilão, alguém compra esse imóvel no leilão e faz a imissão na posse. Entendeu? Então não é despejo. A pessoa que, quando você não paga condomínio, você pode perder o imóvel através de um leilão, penhora, leilão e emissão na posse. Entendeu? Então não é despejo. Certo. Tá? Outra coisa é essa questão da divulgação dos nomes de quem está devendo para o condomínio. Tá. Isso é muito Se sério. pode isso ou pode, às vezes eles não divulgam o nome, mas divulgam as unidades que estão em dívida. Como que pode? Nos meus condomínios, Carol, eu tomo muita precaução quando a gente vai fazer as cobranças. Por que eu falo isso? Porque se é uma pessoa, se você cobrar ela na frente de todo mundo, por exemplo, colocar uma lista com o nome das pessoas e essa pessoa tiver sua honra afetada, ela pode entrar com uma ação de indenização por dano moral contra o condomínio, tá certo? E contra a pessoa que fez isso, né? Então tem muita responsabilidade sobre isso. Como que a gente faz? Normalmente a gente faz as cobranças na adimplência. A gente faz por e-mail, entendeu? E se precisar entrar com uma ação judicial, antes a pessoa fica sabendo. Antes do judicial, ele fica sabendo que tem, né? Ele é sempre comunicado que tem essa dívida, entendeu? Com muita cautela. Você não pode soltar a lista com o nome das pessoas que são devedores, né? E sobre multas, que a lei estipula quanto é essa multa? O Código Civil fala o seguinte, o Código Civil ele fala que você pode colocar uma determinada multa, só que ele deixa bem claro que quem vai decidir isso é a convenção. Cada condomínio tem a sua convenção, cada condomínio tem a sua peculiaridade. Então, para você ver quais são os juros, quais são a correção que você deve fazer, você tem que ver na sua convenção. Cada um. Exatamente. Cada prédio, cada condomínio tem a sua convenção, falando certinho quanto que você pode cobrar de juros e multa e essas coisas, tá? Outro assunto polêmico são os animais de estimação. Nossa, muito polêmico. O que as convenções dos condomínios podem regular sobre o assunto e se existe um limite aí do que pode colocar de regra, né? Carol, antes de a gente começar a falar dos animais, a gente precisa deixar claro uma coisa. Principalmente em condomínio antigo, tá? Proibição de animal de estimação, é nulo. Não então pode. Não pode, você não pode proibir. Pode existir convenção falando é proibido animais? Pode acontecer, é nulo. É só entrar judicialmente, você consegue derrubar essa cláusula, que ela é um absurdo, né? Existe muito problema com esse negócio de animal de estimação, né? Por quê? Sujeira, né? As pessoas às vezes não têm a educação para poder tomar conta do animalzinho, né? Às vezes o animalzinho também dá trabalho à noite, isso acontece muito, a gente tem muita reclamação de animal que fica latindo à noite, às vezes a pessoa vai viajar ou trabalha à noite, né? O médico, por exemplo. Então tem um animalzinho de estimação, fica latindo à noite e atrapalha os demais, a gente tem que notificar. Então, quando a gente fala em animal de estimação, é sempre um assunto que dá muita discussão em condomínio, porque o animal de estimação acaba sendo uma parte da família, né? Então as pessoas têm interesse em cima disso. Sim. E o condomínio, então, ele não pode proibir, mas ele pode, por exemplo, no elevador, animal só com coleira. Isso, exatamente. Ou multa se deixar fezes dos animais nas áreas exatamente, Carol, exatamente. O condomínio, normalmente no regimento interno, que a gente, conversando com o condomínio, a gente fixa esses pontos, entendeu? A gente regulamenta esses pontos dos animais de estimação. E esses regulamentos, eles podem abranger também, regular barulho excessivo, fumaça, comportamento de criança, tudo Sim, isso pode? Quando a gente faz o regimento interno, a gente coloca o que não pode ser feito. Por exemplo, não pode música alta até as 10, por exemplo. Passou das 10, a pessoa ela pode fazer uma ocorrência na portaria do condomínio, normalmente assim, né? Faz uma ocorrência, aí vem a parte jurídica do condomínio junto com o síndico e aí aplica as sanções, né? Isso para barulho, para qualquer outro tipo de infração do regimento interno. E um último assunto polêmico aqui sobre essas questões da convivência são as vagas de garagem. Existe alguma referência? É assim, em condomínio antigo
tinha muito problema com garagem. Hoje, quando a incorporadora ela vai registrar a convenção no cartório, nessa convenção já mostra qual apartamento é dono de qual garagem. Então acaba não tendo, hoje não tem mais tanto problema com garagem. Às vezes, lógico, às vezes um para um pouco errado, isso é comum de condomínio, mas isso é fácil de resolver. E tá, então agora passando por uma dúvida que foge um pouco da convivência, mas que eu achei interessante na internet, e serve para os condôminos ficarem espertos com a administração do condomínio, né? Que é essa: quais são as fraudes mais comuns que podem ocorrer em condomínios? Hoje é um pouco complicado você falar em fraude em condomínio. Eu vou explicar por quê. Primeiro que são várias pessoas te fiscalizando, né? É fácil você fiscalizar um síndico, né, Carol? E outra, a própria lei fala que o síndico, no artigo 1348 que fala do síndico, uma das obrigações dele é fazer a prestação de contas. Isso anualmente. Então, o condomínio, o síndico, na hora de prestar as contas, que normalmente a gente faz no primeiro trimestre de cada ano, né? A prestação de contas, o síndico tem que apresentar todas as notas para o condomínio. Entendeu? Fazer o balancete, normalmente uma administradora financeira do condomínio que faz isso, né? E só tem aprovação depois de mostrar todos os recibos e tudo mais. Então eu acredito que não seja tão fácil do jeito que imaginam fazer alguma coisa contra o condomínio, porque tem muita gente fiscalizando. Entendeu, Carol? Então o síndico tem que fazer, além da prestação de contas, junto com a prestação de contas, a previsão orçamentária, o que ele pode gastar durante o ano. Entendeu? Então é tudo muito... a lei ela cerca para não ter tanto esse tipo de problema de fraude que deve ser comum aí, ou foi comum há muitos anos aí. E é por isso que, como você falou, é importante participar das assembleias, acompanhar o que está sendo feito no condomínio, né? Eu costumo falar que mesmo não sendo tão legal, né, muita gente não gosta de assembleia, é muito importante participar da assembleia do seu condomínio. Repito, é onde você vai viver, é onde a sua família vai crescer. Então, se você estiver participando do condomínio, participando dessas decisões, você vai ter um condomínio bom, um condomínio gostoso para se viver com a sua família. Então, que dica que você dá para as pessoas que vivem em condomínio evitarem os conflitos e ter uma convivência harmoniosa, em paz, com todo mundo, né? Carol, o que eu falo pro povo é o seguinte, para a população de Botucatu que está assistindo esse vídeo e que mora em condomínio. A primeira coisa que você tem que fazer é pagar o seu condomínio em dia. E o porquê que eu falo isso? Porque o condomínio nada mais é do que um rateio de despesa. Se uma pessoa não paga o condomínio, ele está atrapalhando o bom andamento do condomínio. Um condomínio que tem baixa inadimplência é um condomínio que tem uma saúde financeira muito boa. Então a primeira dica que eu dou para você viver em paz dentro do seu condomínio: pague o seu condomínio, pague a taxa de condomínio. Segundo, participe das assembleias, coloque a sua opinião, né? E respeite os seus vizinhos, respeite quem mora junto com você ali no seu condomínio. Fazendo isso, você vai ter uma vida muito boa em condomínio, que é difícil, né, Carol? Porque, como a gente falou, são pessoas diferentes morando no mesmo lugar. Então, com um pouco de bom senso, um pouco de cautela, com respeito, você consegue viver bem dentro de um condomínio. E se o condômino tem alguma dúvida do tipo, será que isso pode ter no regimento? Será que essa regra é válida? Tem algum lugar que ele pode se informar? Normalmente, quando você entra no seu condomínio, você vai começar a morar nesse condomínio, normalmente o condomínio te passa o regimento interno e a convenção. Independente disso, caso alguém não tenha a sua convenção nem o regimento interno do seu condomínio, você pode pegar uma cópia nos cartórios. O cartório te fornece, é um documento público, tem que ser registrado, então tá lá, entendeu? Se o condomínio não te fornecer, você pode ir no cartório e pegar uma cópia. Tá certo. Certo? Muito obrigada por esclarecer essas dúvidas. Você assistiu Conexão OAB. Tem alguma outra dúvida que ficou no ar? Pode entrar em contato com a gente. Obrigada e até a próxima.